Olá, pessoal. Estão seguindo o nosso conteúdo aí. Agora a gente fala a respeito dos impactos ambientais de uma forma mais direta. Então a gente vai ver como que eles funcionam de uma maneira mais evidente. Então, a gente vai observar um pouquinho os impactos em termos de quais são as principais consequências e as principais causas que trouxeram esses impactos, né? Que fizeram que a intensificação desses impactos necessariamente acontecesse. Então a gente percebe aqui que as ações humanas necessariamente trouxeram uma consequência muito grande para o ambiente. Então a gente começou a ver que o ambiente não está sendo mais capaz de suportar tantas alterações, de suportar tantas emissões, tantos eventos de degradação, então tanta mudança que pode acontecer aí. Então o ambiente ele começou a ficar prejudicado necessariamente, né? A gente vê hoje eventos de alteração climática, perda das espécies e por aí vai. Então a gente tem agora uma ação muito grande aí do ambiente para com as relações que a gente vai ter com o ser humano. Então a gente percebe que o ambiente agora ele começa a ficar muito mais influenciado. Então a gente já vê essas mudanças, já consegue observar essas mudanças e a partir de agora a gente tende a entender elas um pouquinho melhor e tentar contornar esses problemas. O que a gente começa a entender agora também. Essa preocupação ambiental, de uma forma mais evidente, ela é algo recente. Mas eu começar a notar que os impactos ambientais estavam ocorrendo não é algo tão recente assim. Então, o registro que a gente tem deixa eu colocar uma ponteira aqui pra gente. Registro que a gente tem aí é por volta de 1800, quando já houve um olhar a respeito dessas emissões. Então, essas emissões poderiam trazer algum probleminha aqui para a gente. Então, essas emissões poderiam aumentar algo que já acontece aqui com a gente. Então, a gente começou a entender as consequências de um efeito estufa intensificado. Então, a gente já sabe o que é o efeito estufa. Aqui a gente vai ver as causas, quais são os gases que vão atuar. Mas a gente percebe que a gente começou a entender que o efeito estufa acontecia, a gente já começou a ver que essa influência existia. Mas para ano de 1800, quem vai se preocupar com isso? Quem vai se preocupar com o impacto ambiental? Então ainda não era algo difundido, então quem surgisse com essas ideias ambientais não era tão levado a sério assim, realmente não tinha muita credibilidade. Então, o que a gente começa a ver? Que essa emissão, essa relação com o efeito estufa, ela já tinha sido observada. O nosso efeito estufa, ele funciona para manter o nosso planeta aí a mais ou menos 23 graus. Isso em regiões tropicais, né? Então, eu tenho basicamente essa temperatura. Só que a gente já começa a perceber o aumento dessa temperatura, né? Se a gente não tivesse o efeito estufa, nosso planeta seria totalmente congelado. Mas, como a gente tem um efeito estufa que segura o calor aqui, a gente consegue manter uma temperatura agradável para a sobrevivência. Então, isso é algo que vai acontecer para a gente. Que bom. Só que o ser humano acabou passando do ponto. Então, ele passa do ponto em vários momentos. Então, em vários momentos, a gente tem o ser humano passando do ponto aí a respeito da forma de utilização dos recursos e a respeito das emissões. O que a gente começa a entender? Que quando a gente fala desses impactos ambientais aqui, a gente está atuando diretamente nos processos climáticos. Então, existem vários impactos ambientais, a gente já viu alguns, mas o que traz mais preocupação para a gente é justamente aquele tipo de degradação que atinge diretamente o aquecimento, que atinge diretamente as questões climáticas. Justamente porque se eu mudo a composição climática, a estrutura climática de uma área, de um país, de um local, de uma região, obviamente que todas as espécies que vivem naquele ambiente vão ser prejudicadas. Então, o efeito é muito maior do que a extinção de uma espécie, certo? O aumento de temperatura pode eliminar inúmeras espécies. Então, a gente percebe aí que as questões climáticas, elas necessariamente têm uma visibilidade muito grande pelos efeitos que elas estão causando, né? Então, tem uma quantidade aí, uma dimensão de impacto muito grande com a alteração climática. O que a gente começa a perceber aí? Que algumas ações nossas, certo? Em termos de utilização de combustível, a utilização da combustão, né? O desmatamento por queimadas. Então, a utilização
dessas ferramentas, elas acabaram aí intensificando o efeito estufa. Como? Com o processo de liberação de gases. Então, a liberação de gases, a emissão de gases é o que vai trazer problema para a gente em termos de aquecimento. Tá? O aquecimento global ele é basicamente aquela sequência de alteração climática que pode ser provocada devido ao aumento do efeito estufa. Então, qualquer tipo aí de alteração climática que esteja relacionado com o aquecimento, a gente tem uma ação direta aí do efeito estufa e ele realmente é o nosso maior vilão. Ele intensificado, certo? Porque ele, de uma forma natural, que mantém a nossa vida. Então, isso a gente já sabe. O que mantém, o que ajuda a não ter tantos problemas é a quantidade que a gente tem de áreas verdes. Então, de áreas que sequestram os gases que causam efeito estufa. Só que a gente vem derrubando essas áreas, a gente vem eliminando essas áreas. Então, olha, a gente libera gases que intensificam o efeito estufa. E a gente também elimina organismos que diminuem os gases. Olha o que a gente está fazendo. Então, a gente consegue agir somente contra o ambiente de todas as formas, né? A gente poderia ter um efeito estufa mais controlado com a utilização dos grupos de plantas, mas a gente está eliminando as plantas também. Então, isso é um problema muito grande que a gente está adentrando aí. Para isso, existem alguns gases, né? Os gases que acabam atuando aí no efeito estufa. Vamos lá. De uma forma geral, o maior vilão aí do efeito estufa é o dióxido de carbono, o CO2. O CO2 que a gente libera quando a gente respira, o CO2 que vem pela queima de combustíveis fósseis, o CO2 das queimadas, desmatamentos, a emissão das indústrias e por aí vai. Então a gente tem o CO2 responsável aí por 60% do efeito estufa intensificado. Então, realmente eu tenho uma concentração, uma porcentagem muito grande de causas para o efeito estufa ligado exclusivamente aí com CO2. Então, se a gente achasse maneiras de remover esse CO2, seria muito bom. Então, a gente tem maneiras de remover? Tem. A fotossíntese que ocorre das plantas. Então, as plantas pegam esse CO2 e convertem em carboidratos. Então, a planta vai crescer, ela precisa de massa corpórea. Essa massa corpórea vem de onde? Vem dos carboidratos que são produzidos. E isso vem de onde? Do CO2 que é sequestrado. Então, se eu tenho as plantas aí atuando no sequestro de carbono, eu vou necessariamente reduzir a quantidade de CO2 atmosférico. Então, isso vai acontecer. Mas se a gente elimina as plantas e aumenta a concentração de CO2 na atmosfera, não tem muito o que fazer, né? Porque aí a gente já está dando uma fonte de CO2 e retirando o dreno de CO2, né? Aqueles organismos que poderiam estar limpando a nossa atmosfera e a gente não deixa eles permanecerem. Depois disso, a gente tem o gás metano, que ele aí está sendo responsável de 15% a 20%. Então, ele é um componente do gás natural, ele vai ser liberado pelo sistema digestório de grupos de bovinos. Então, a pecuária tem uma influência muito grande no efeito estufa. Então, considerando aí 15%, 20%, é um número muito alto aí que a gente pode ter. E isso é combinado, porque o que a gente tem de desmatamento para a formação de pasto, o que a gente tem de queimadas para a formação de pasto, então a gente percebe que existe aí uma porcentagem maior aí que está ligado para a agricultura e para a pecuária. Então essa culpa todo mundo está carregando, todo mundo tá basicamente causando esses danos aí para o ambiente. Seguindo aí, eventos ligados à decomposição, à fermentação, todos liberando aí o gás metano para o ambiente. Depois disso, a gente tem o óxido nitroso. Aqui, eu tenho até uma causa não tão alta assim, que a gente percebe 6% do efeito estufa. Só que o que acontece com isso daqui? Esse processo é dado a partir da ação microbiana com os insumos agrícolas. Então, insumo agrícola que tenha nitrogênio, a partir da ação de grupos bacterianos, libera óxido nitroso. Esse material vai para a atmosfera e intensifica o efeito estufa. Então, a utilização de insumos aí, então a agricultura de novo, a agricultura é o problema? A nossa forma de trabalhar com a agricultura é o problema, não a agricultura em si. Então, se a gente tivesse uma consciência ambiental muito boa, a gente teria agricultura produzindo tranquilamente, sem estar impactando. Mas, infelizmente, a gente está voltado muito na sustentabilidade econômica e esquecendo a sustentabilidade ambiental quando a gente fala de agricultura. Os CFCs, clorofluorcarbonetos, então, quando esse material
é liberado, olha a responsabilidade dele. Eu tenho 20% do efeito estufa sendo realizado. Então, os gases que são utilizados em geladeiras, em ar-condicionado, então isolamento térmico, por aí vai. Então, os gases que são utilizados, aerossóis, então, os gases que são utilizados nesses componentes acabam causando aí 20% do que a gente tem de efeito estufa. Então, pense, a combinação de todos esses gases aí juntos, o que eles podem causar. Agora, esse daqui, o ozônio, que ele vai ser também uma forma de gás que a gente libera, principalmente em termoelétricas, enfim, pelos próprios veículos também, mas o ozônio aí, ele pode causar até 8% aí do aquecimento global. Mas aí vocês vão me falar, Edmar, mas a camada de ozônio, ela já não existe de uma forma natural? Existe. Só que tem uma coisa, o problema do ozônio é o local onde ele está. Certo? Quando ele está lá nas camadas lá de cima, o primeiro contato com o Sol, ele nos protege, certo? Ele nos protege. Agora, o ozônio atmosférico, presente aqui embaixo, aqui próximo da gente, ele intensifica o efeito estufa. Dá para pegar ele e levar para lá? Não dá. Eu preciso de um balanço de gases para ele fazer, e ele não vai fazer isso. Então, ele fica presente na nossa atmosfera e intensifica mais ainda o nosso efeito estufa. Só que o ozônio tem aqui, eu acho que não. Só que o ozônio aqui, o ozônio atmosférico, ele é muito problemático para a gente. O ozônio atmosférico ele é capaz de mudar as formas como que o nosso organismo reage. Então, ele tem uma ação muito ruim, muito tóxica para grupos celulares. Então, o nosso organismo, exposto ao ozônio constantemente, é uma questão poluente que está diretamente ligado com a gente. E a gente tem alguém aqui que causa danos para a gente, causa danos para o efeito estufa. Então, a gente tem um problema duplo aí com o ozônio presente na atmosfera. O ozônio lá em cima, beleza. O ozônio na atmosfera aqui pra gente é problemático. O vapor de água, ele também pode atuar aí no efeito estufa, só que é algo mais simples, né? Ele está mais ligado com o efeito estufa natural. Então é água, certo? A água no estado gasoso que está presente na atmosfera, mas também tem ação aí ligada com efeito estufa também. Só que é algo mais natural, é algo mais comum que o ambiente já comporta naturalmente. Os outros gases, em concentrações extremamente baixas, também são comuns. O problema é que eu tenho concentrações muito altas de CO2, de óxido nitroso, de metano, de ozônio. Então, as concentrações muito altas é que trazem esses problemas aí pra gente. Seguindo, a gente vai ter algumas alterações que vão acontecer. A primeira delas, a gente tem aí a alteração que é o aquecimento global. E esse aquecimento ele vai trazer alguns problemas para a gente. O primeiro deles aí é a questão da elevação do nível do mar. Então a gente tem o processo de derretimento das geleiras e, obviamente, a quantidade de água aumenta. A quantidade que eu posso ter de cidades litorâneas, de ilhas, de regiões próximas do litoral, de uma forma geral, que podem ser submersas é muito grande. Então, a gente já percebe esse aumento do nível do mar. Então, o oceano já está subindo, eu já tenho esse aumento do nível dos oceanos. A gente não sabe até que ponto isso vai chegar, né? A gente ainda tem muita geleira para derreter e provavelmente a gente vai derreter essas geleiras. Então, até onde que a gente vai, fica difícil. E essas geleiras também influenciam no nosso clima, né? Então, pela movimentação dos gases da atmosfera. Então, se elas desaparecem, o que vai acontecer com a gente em termos de temperatura? Então, fica complicado da gente conseguir entender quais são os problemas lá no finalzinho. Com isso, a gente vai ter um problema se altera as questões de clima. Boa parte das rotas atmosféricas, dos movimentos atmosféricos, aí, o movimento das correntes de ar, eles dependem de um balanço de calor, certo? De ar quente e ar frio. Então, eles dependem desse balanço. Então, a movimentação, a presença dos ventos, enfim. Então, tudo isso depende dessa movimentação de calor, certo? Basicamente é isso. Se eu tenho alteração climática, a chance dessas variações ocorrerem de formas muito bruscas, muito drásticas, aí, é algo muito comum. Então, presença de tornados, grandes tempestades e por aí vai. Então, tudo isso são consequências que podem estar diretamente ligadas aí que estão diretamente ligadas com o aquecimento global e, obviamente, com o efeito estufa que a gente está intensificando. Seguindo aí, a gente sabe que
nós, como Brasil, a gente tem uma influência muito grande no efeito estufa, justamente pelo nosso consumo de combustível fóssil e pelo alto índice de desmatamento que a gente realiza. Então, a gente sim tem um alto índice de desmatamento ainda. Então, enquanto muitos países já não têm mais floresta natural, a gente tem muita e está desmatando muita continuamente. E o efeito disso é algo diretamente ligado com o efeito estufa. Se eu não tenho essa quantidade aí de recursos, essa quantidade de plantas atualmente, já está muito pouco em relação ao que a gente tinha há décadas atrás. Mas se a gente não tem essa quantidade de plantas, o sequestro de carbono vai lá embaixo. Então eu começo a não conseguir diminuir a quantidade de CO2 atmosférico graças à fotossíntese. Isso para de acontecer. E aí a intensificação do efeito estufa continua porque eu vou continuar tendo o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. E por fim aí, a gente sabe que as florestas, de uma forma geral, elas atuam como sequestradores de carbono pela fotossíntese. Então eu tenho aí basicamente a fotossíntese pegando esse CO2 da atmosfera e convertendo em carboidratos que vão dar origem a novas folhas, a novas plantas, a frutos, a sementes, enfim. Então eu utilizo esse CO2 para constituir partes corpóreas da minha própria planta pelo processo de produção de carboidratos. Então isso é algo que vai acontecer. Então as plantas são necessariamente um reservatório de carbono muito grande e um local onde eu tenho um sequestro de CO2 gigantesco. Então, se a gente conseguisse manter o que a gente tem, talvez aumentar o que a gente tem, a gente poderia ter uma redução muito grande aí no CO2, responsável por 60%. Então, 60% é muita coisa aí em termos de aquecimento para a gente. Só que, como eu tenho muito carbono estocado e a gente realiza muito incêndio, muita área desmatada e por aí vai, todo esse carbono retorna. Então, todo esse CO2 é liberado novamente aí na atmosfera. E aí, a gente já sabe que, mais uma vez, a gente tem efeito estufa lá em cima, graças a esse aumento de emissão, graças a esse aumento aí de liberação de CO2 causado pelas queimadas e pelos eventos de desmatamento, decomposição e por aí vai. Então, todos seguem novamente emitindo e a gente fica novamente sem saber o que fazer, certinho? Até a próxima aula.